E aí, pessoal, meu nome é Sérgio Pavani. Estamos começando a sexta aula, né? Elementos de transmissão do curso de elementos de máquinas. Tá? Então, os elementos de máquinas é aquele conjunto de acessórios, melhor nem dizer acessórios, é que eu tirar a carcaça de uma bomba, praticamente tudo são elementos de máquinas. Nós vamos ter esses elementos de máquina, os elementos de transmissão, então, você correias, correntes, cabos e eixos. Tudo isso aí. Tá? Vamos ver alguns deles. Tá? Aqui as correias, elas são bem importantes, porque muita coisa funciona com transmissão por correias. Nós vamos encontrar aqui uma correia de ventilador, onde tem múltiplas correias, porque a potência transmitida deve ser alta, porque eu tenho um limite de potência para cada uma das correias, e ainda por cima aqui eu tenho uma variação de velocidade. O motor aqui roda uma determinada rotação, mas o ventilador exige uma rotação menor. Aqui a gente olha um monte de elementos de máquina, né? Aqui já tem mais um mancal, a polia, o elemento de máquina que a gente vai olhar, parafuso de fixação. Correias variadoras de velocidade. Então ela é parecida com uma correia em V gigante, a gente vai olhar logo adiante, só que essa polia de trás aqui, né, essa polia aqui que está aparecendo aberta ali, ela abre e fecha, então variando o diâmetro aparente. A gente vai ver que essa variação é importante na transmissão de velocidade. E as correias sincronizadoras, onde a gente consegue ver aqui que ela tem uma estrutura de borracha e por dentro a gente chama cordonéis de aço, né, que vão aumentar brutalmente a resistência mecânica do equipamento. Então, correia é o elemento da máquina que, sendo movimentado por uma polia motriz, aquelas rodas ali, né, transmite força e velocidade à polia movida, ou é utilizado para transportar mercadorias, como nos supermercados. A gente olha em alguns caixas do supermercado, sendo um dos sistemas mais eficientes já inventado, e pode ser utilizado em uma grande variedade de máquinas e aplicações. Então a gente viu que elas pode ser de transporte, transportando mercadorias, geralmente são mais largas, né? Mas se eu for transportar vidrinhos, ela vai ser estreitinha também. E a correia de transmissão para movimentar acionamentos que exigem força, velocidade, sincronismo de movimento, tudo junto reunido. Tá? Correia com perfil em V, uma das mais comuns que tem, a gente vai encontrar em máquina de lavar, em motores, carros, vários tipos de máquinas, né? Correia sincronizadora, ela possui dente, então a polia também vai possuir dente. A micro V, que são pequenos frisos ali, que são mais compactos que as correias em V convencional, e a correia variadora de velocidade, que a gente já falou ali no slide anterior. Então a transmissão é feita por um conjunto mecânico de duas ou mais polias, unidas por uma ou mais correias, para a realização de movimento ou força de um eixo, geralmente o eixo do motor, ou outro eixo, geralmente o eixo de máquina. Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite movimento ou força é chamada de polia motora ou condutora, e a polia que recebe movimento e força é a polia movida ou conduzida. Aqui embaixo aqui aparecem os cartuchos aqui com as correias montadas, onde tem um cuidado sempre para não quebrar a correia, né? Pode ver que ela forma um raio ali, né? E ainda a gente vai encontrar os vários tipos de correias, né? Que são as correias lisas, a primeira. A segunda ela é dentada, mas aqui nesse caso esse dentado aqui é mais para dar flexibilidade. Consigo ter um raio um pouco menor, né? As correias em V conjugadas ou geminadas, que elas podem ser lidas por uma manta de borracha, aí já vai algumas especialidades, né? E a correia duplo V, porque ela pode acionar alguma coisa pelo lado interno ou pelo lado externo, tá? Então já é uma outra especialidade também. Então aqui está mostrando a correia dentada, multi-V, e a correia em V aqui só dentada, mas ela poderia ser lisa. E a gente pode trabalhar com a transmissão aberta, mesmo sentido de rotação, pode ver que as rodinhas estão girando do mesmo lado ali, né? A rotação cruzada era muito utilizada em máquinas agrícolas, isso aí, tá? Onde cada roda gira para um lado diferente,
e a semicruzada, que são eixos não paralelos. Se em alguns sistemas antigos ainda de produção de farinhas a gente encontra isso. Tá? Aqui tem um exemplo de uma correia sincronizadora aplicada em um motor. Tá? Então o que eu quero? Eu quero que a cada volta do virabrequim eu tenha uma exata posição, aqui no caso dos comandos de válvulas poderia ser. Tá? Então você não pode variar, senão eu vou ter um descompasso no funcionamento do motor. As correias sincronizadoras, então, apresentam dentes transversais à largura da correia, sendo que esses dentes servem para encaixar nos sulcos ou dentes das polias, fazendo assim um engrenamento do acionamento com um trabalho silencioso, tanto em baixo quanto em alta rotação. E sem a necessidade de lubrificação do acionamento, realizando assim um trabalho totalmente limpo, sem contaminação e silencioso. Isso aqui nós estamos relacionando com as correias de aço, que vamos encontrar, por exemplo, no acionamento das rodas de uma bicicleta, né? Aí nós temos ter vários tipos de correias, que ela pode ter o passo em polegada, que é a distância entre os dentes, né? Ou milimétrico, com dente trapezoidal ainda, com dente semicircular, e vão ser algumas variações de montagem, tá? E os materiais que eu vou utilizar, né? Borracha neoprene com cordonéis de fibra de vidro, poliuretano com cordonéis de aço, poliuretanos com cordonéis de aramida, né? Em alguns casos. Os cordonéis são aqueles reforços que eu tenho, porque só a borracha ela talvez não conseguisse ter a dimensão adequada, né? Então a gente trabalha com os cordonéis de aço. E aí vai depender muito do passo. Aqui está ouro dente, né? Mas é distância de centro de um dente para o centro de outro dente. Tá ok, pessoal? A correia em V, poli-V ou micro-V são aquelas que apresentam frisos longitudinais, no sentido como a correia, né? Não é transversal a dente. Trabalham em polias frisadas, onde os frisos das correias se encaixam perfeitamente no friso da polia. Essas correias foram projetadas para combinar a grande flexibilidade das correias planas com a eficiência de transmissão da correia em V, apresentando a vantagem de trabalhar com polias de diâmetros menores do que as polias de perfil em V, convencionais, trabalhando também em alta velocidade. Tá? Variador de velocidade. Primeira coisa, para que eu quero variar a velocidade, né? Bom, quem já fez bolo em casa, por exemplo, né? Claro, eu estou falando aqui agora para aquela pessoa que não tem experiência industrial, tá? Mas vou fazer um bolo em casa, vou usar o liquidificador, tem coisas que eu tenho que trabalhar com rotações mais baixas, outras com rotações mais altas. Né? Então, vou fazer uma massa mais pesada, vou usar na minha batedeira lá, de repente, uma rotação mais baixa. Para fazer já um suspiro, para depois produzir merengue, eu tenho que ter uma rotação bem alta e ficar bastante tempo girando. Isso eu vou precisar também variar na indústria. Você lembra o exemplo do ventilador aquele? Lá, eu preciso ter um ventilador que ele tenha vazões diferentes. Ou um processador, eu tenho que ter um processador diferente. Porque assim como a gente encontra o liquidificador em casa, na indústria, a gente pode encontrar algumas coisas parecidas, né? Só que ele tem que ter alguns detalhes especiais, porque quando a gente pega uma massa mais dura e gruda na parede do liquidificador, eu posso lá pegar uma pazinha, uma colher e remover aquele material aderido. Então, mais a variação de velocidade eu vou ter que ter, seja ele um processador pequeno ou grande. Tá? E as polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Uma polia é constituída de uma coroa ou face, na qual se enrola, né, abraça, né, não enrola, abraça a correia. A face é ligada a um cubo de roda mediante discos ou braços. Tá? A polia em V recebe o nome de trapezoidal porque a superfície da qual a correia se assenta apresenta a forma de trapézio, uma letra em V. A polia trapezoidal tem que ter canaletas ou canais e são dimensionados de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada nessas polias.
Todas as polias, sem exceção, devem respeitar normas técnicas de construção e também respeitar as normas de tolerância, sempre se evitando polias com condição de tolerância zerada. Tem que ter uma tolerância. A tolerância zerada é aquela assim, pá, né, eu tenho número exato, isso vai ficar caro, né? E outra coisa, né, a polia em V, tem aquele canal em V, ela se assenta apenas dos lados, então isso aumenta a área de contato. Quando a correia em V sentou no fundo, é porque a correia se desgastou, ou o canal também já está gasto demais, tá? Ou os dois. Tá? E muitas vezes eu tenho que verificar a superfície, ou as laterais da minha polia, porque se ela estiver com defeito, vou botar uma correia nova, ela vai se desgastar muito rapidamente. Tá? Então eu vou ter que sempre olhar qual é o tipo de canal que eu vou ter, em função da largura, do diâmetro e até mesmo do material. As polias sincronizadoras apresentam dentes ou sulcos, onde os dentes das correias sincronizadoras irão se encaixar para efetuar o sincronismo, né? Sincronismo, sincronizadora, sincronismo. Então eu vou ter que verificar as minhas taxas de potência aí que eu vou estar utilizando. E aqui é só um exemplo ali de correias, né? Então quero um passo de 3, 5, 8, 14 milímetros. Isso aí pode estar muito associado ao diâmetro da polia ou à potência a ser transferida, né? Aqui um outro exemplo de correia, onde eu posso ver o diâmetro, as posições dos dentes, e minha correia tem que ser igual. Normalmente, quem vende a correia sincronizadora também fornece a polia, né? Se eu for fazer uma máquina nova. Se eu tiver alguma dúvida se eu tenho que comprar, né, quanto às referências exatas, às vezes eu vou ter que pegar, olha, eu vou ter que ir lá, vou ter que testar. Ou levo já a polia para testar lá no distribuidor, certo? A micro-V, ela tem aquelas ranhuras ali, né, onde eu vou conseguir ter uma potência de transferência de energia maior. Tá? Agora as polias tensoras. Bom, eu botei a correia, dependendo da minha máquina, essa correia não consegue ser bem esticada. E ao mesmo tempo, enquanto ela trabalha, ela poderá se esticar. Tudo aquilo que aquece aumenta de tamanho. E a famosa dilatação linear aí funcionando, né? Então as polias tensoras, elas podem ser polias dentadas ou lisas, dependendo da aplicação, que não transmite potência no acionamento e são usadas para tensionar as correias. Quem anda de bicicleta com marcha tem uma rodinha, né, que fica puxada para trás, normalmente ali, compensando a variação do tamanho da correia quando eu troco de uma coroa maior para uma coroa menor. Tá? Isso é uma polia também, ele é um esticador. Tá? Tem a polia tensora interna, deve ter o diâmetro igual ou maior que a menor polia de acionamento. Se o acionamento for por correia em V, deve ser utilizado polia tensora em V. Se for uma correia sincronizadora, usa-se polia tensora sincronizadora. Se for poli-V, e aí por diante, né? Deve sempre colocar a polia tensora interna no meio do acionamento, para não diminuir muito o ângulo de contato da polia motora com a correia. Alinhar corretamente a polia tensora para não comprometer a vida da correia. Bom, uma das piores coisas que pode acontecer com as correias é não estar as duas polias bem alinhadas. Ela começa a ter desgaste, e de repente, pô, mas essa correia aqui não dura nada, né? A gente monta aí daqui um pouquinho, começa a juntar aquela farinhazinha preta embaixo ali, e a correia salta fora ou parte. Problema de alinhamento. Tá? Tranquilo, tranquilo. Tá? E aqui a gente vai ver as polias tensoras. Tá? Aqui uma interna, essa interna diminui um pouco o ângulo de abraçamento, ali, como diz, tá? E a polia tensora externa, que não deve ser muito pequena para não formar um ângulo muito acentuado, diminuindo aquilo que a gente chama de raio mínimo, que tem que ter uma polia, tá? Uma correia, na verdade. Tá? E aí, quando eu for trabalhar, não vinque a correia, não dobra. O pessoal pega, eu vou montar agora, vai ficar torcendo, você já está quebrando fibra. Mas é só um pouquinho. Vai estar quebrando fibra, né? Aqui na segunda parte de figura, eu vou desmontar a correia, enfiando a chave de fenda e puxando.
Ora, aqui a gente está vendo que esse motor aqui tem os parafusos de regulagem, então a gente tem que puxar, solta a correia, né? Solta o motor e ele vai soltar a correia. E a outra é quebrar, né? Apertei, quebrei, ali vai ser um ponto frágil, vai ser onde essa correia provavelmente vai romper no futuro. Não vai ser na horinha, né? E quando projetar a máquina, né? Eu tenho que verificar todos os dados, potência, torque, rotação e tipo do motor. E em função disso aí, tá? Eu vou estar determinando a quantidade de correias que eu vou utilizar e o tipo de correia que eu vou utilizar. Distância entre centros, vai me definir, a gente vai olhar rapidinho aí como é que se vê essa distância entre centros, aí, como é que a gente dimensiona a correia. Se o acionamento tem ou não esticadores, vai ter que ter algum lugar, tem que ter um esticador, né? Algum esticador externo, outro vai ter que esticar no motor. A maioria das máquinas mais simples aí, ela já tem tu vai tracionando o motor para conseguir ter a tensão adequada. Porque às vezes é um pouco complicado, porque tu tem que dar tensão e alinhamento ao mesmo tempo, né? Se utiliza inversor de frequência ou redutor de velocidade, você pode ter uns torque, alteração de torque nisso, né? Horas de trabalho e quantidade de partida. Tem máquina que na partida, mesmo estando esticada, a correia canta, ela patina, tá? Porque a máquina que tu vai ter que arrancar, às vezes é uma máquina muito pesada, como um compressor alternativo, né? Um moedor, um bretador, tá? Então, as partidas às vezes fazem as correias cantarem. Horas de trabalho, né? Se é necessário sincronismo ou não na máquina, tem que ver se precisa isso. Se o acionamento irá trabalhar no horizontal ou vertical. Se irão ocorrer possíveis travamentos na máquina, se a máquina trava a correia, lá o motor vai ficar patinando. Existe restrição quanto à largura, às vezes não cabe lá, né? Eu tenho que achar uma correia então, que caiba naquela largura que eu tenho. Restrição ao barulho e a contaminação do local de acionamento. Se o acionamento tem proteção contra contaminações ou não. Verifique se no local de trabalho do acionamento tem ou não tem contaminação de produtos que possam diminuir a vida do correio. Tem vapor d'água, esguicho d'água, tem óleo, volta e meia o pessoal lubrifica, cai óleo em cima da correia porque não tem uma proteção da correia. Tem poeira, né? Solventes. Alguns deles aí vão atacar as correias. Ainda, cuidado na manutenção. Alinhar corretamente polias e eixos. Isso aí dá para fazer um curso de alinhamento, né? Muita gente não sabe alinhar. Tem alinhadores até a laser para isso aí. Então a gente consegue uma régua, uns calços, a gente consegue também alinhar. Verificar o desgaste da polia. Existem gabaritos para a gente verificar o desgaste da polia. Tá? Dê uma consultada na internet aí, gabaritos para parapolias, né? Às vezes tem que trocar, ou algumas vezes o que a gente faz, né? A gente refaz, tem que diminuir um pouquinho o diâmetro da polia, porque não tem outro jeito, porque se já gastou a borda, o que eu vou fazer, né? Eu vou dar uma usinada, ela vai rebaixar, depois eu refaço o canal na parte de baixo, mas ela vai ficar um pouco menor. Essa variação de velocidade vai ser aceitável? Tem um torneiro para isso? Tem ferramenta? Não vai ser caro? Então faça. Eu vou ter que desmontar a polia, né? De repente é mais barato eu comprar uma polia nova. Tem que ver se isso aí é viável, né? E verificar desgaste de rolamento, se tiver rolamento na minha polia, no meu motor. Se a gente escuta o rolamento ou sente a vibração. E durante a reforma das máquinas, tá? Não instalar inversor de frequência, redutor de velocidade sem dimensionar corretamente a correia poliar. Não, você faz o contrário, né? Você vai botar um inversor de frequência que vai variar a velocidade do teu motor elétrico e vai, portanto, variar a velocidade da máquina, né? E o teu redutor aí, né, que vai fazer uma modificação da máquina. E eu vou ter que redimensionar as polias, isso é natural, tá? Não trocar o motor atual por um motor de maior capacidade de força sem dimensionar corretamente a correia. Cara, eu só vou botar um motor mais potente se eu estiver exigindo mais energia, né? Se eu estiver exigindo mais energia, minha máquina agora vai produzir mais, por isso que eu estou botando mais potência, eu tenho que verificar se aquele meu conjunto de correia existente é adequado. Só isso, né?
Não dá para pegar, eu transportava areia numa F1000 velha lá que tinha, né? Transportava ali uma tonelada e pouco, né? E agora eu vou encher uma caçamba de 10 metros cúbicos. Bom, antes eu ia encher minha caçambinha ali com um pá. Será que agora é viável? E ainda mais pela altura, né? Tem que pegar minha pá e jogar a terra lá em cima. Quando tu muda alguma coisa, tem que verificar sempre todo o teu horizonte, aí, o que poderá afetar ou não. Então, toda a correia de transmissão padronizada do sistema de DIN ou ISO deve ser marcada em seu costado, né? Ela tem que vir marcada, né? Em nome do fabricante, ou marca fantasia, país de origem, código de comprimento, etc. Né? Porque se tu comprar uma correia totalmente preta, não terá descrito ali, né? O que é aquilo ali? Pode ser um bom produto, pode não ser um bom produto. Nós vamos ver que ela tem que vir aqui com toda a marcação. Hoje esse negócio aqui do país de origem é meio relativo, tá? Porque se você for olhar hoje, muitas coisas made in China, né? Porque o mundo resolveu fazer lá, fabricar na China, porque na China era mais barato. Mas aqui tem a marca da correia, o tipo de correia, as dimensões da correia e o perfil B, né? Um formato que tem, e o comprimento da correia em polegadas. Aí, tá? Então nós vamos encontrar várias maneiras de encontrar essas dimensões, mas ela tem que estar gravada. E mais, né? Quando eu comprar uma correia, uma correia é uma correia, eu vou comprar 10 correias, eu tenho que tomar cuidado que tem que ser da mesma série. Tem mais um númerozinho que diz a série da correia. Basicamente isso tem a ver com, assim, grosseiramente, com a matriz que eu vou utilizar, né? Então a matriz uma pode ser ligeiramente diferente da outra. E numa série diferente da outra eu posso ter pequenas variações de comprimento. Então quando eu instalar o conjunto, as mangueiras, aquelas mais curtas, vão ser mais forçadas e vão desgastar primeiro. E quando eu afrouxar, né, tiver que aumentar a tensão, porque aquelas primeiras já tiveram desgaste, agora as correias novas vão começar a se desgastar também. Aí umas vão ficar patinando no meio. Então, conselho, verifique o número de série de fabricação. Tá? Então todos têm que ter o mesmo número. Então, para calcular o comprimento de correia, deve-se medir o diâmetro das polias, tá? E a distância entre o centro dos eixos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Está ali, ó, o diâmetro das polias, no caso, 2 polias de 20 centímetros, e a distância entre eixos. Às vezes é um pouquinho mais difícil para medir e tal, mas dá para medir legal aí, tá? Aí como é que eu calculo isso? Ainda por cima pode ter vários tipos de correia, aberto, fechado e tal, né? Cruzadas, mas eu vou ver o método de cálculo para cada uma delas, né? Então, razão para inverter a correia é inverter a rotação da polia. Nem sempre é muito fácil fazer isso, mas tem, né? Dependendo da máquina, tu precisa que isso aí aconteça. Combina-se também polias de diâmetros diferentes a fim de alterar a relação de transmissão, ou seja, a velocidade, né, entre a movida e a motora. Eu quero aumentar a velocidade de um ventilador, eu boto uma polia maior no motor, uma polia menor no ventilador, o ventilador vai rodar mais rápido. Por exemplo, né, 3.600 RPM é a rotação máxima normal de um motor elétrico trifásico, motor de 2 polos. Eu preciso rodar 4.000 RPM, dimensiono as potências, boto uma polia maior no motor, uma polia menor na minha máquina, no ventilador, eu tenho aumento da rotação, assim como o contrário é verdadeiro. Uma polia menor no motor, uma polia maior no ventilador, eu vou ter uma redução na rotação da minha máquina. Tá? Então está lá, aberta, cruzada, tal, tem todas as dimensões. Como é que a gente faz a continha? Vamos direto para a fórmula aqui, né? O comprimento da correia é igual a π vezes d, porque eu tenho meio diâmetro mais meio diâmetro, então multiplica πd, né? Π vezes o diâmetro, mais 2 vezes o comprimento entre centros, que é fácil de ver, né?
Então, π vezes d é igual ao perímetro, com as polias são iguais. Cuidado que elas podem ser aparentemente iguais. Mais duas vezes o C, uma perna de cima e uma perna de baixo. Tranquilo. Já dimensionei a minha correia. Tá? Colocando os valores na fórmula, a gente tem que L, 3,14, vezes 20, que é o diâmetro, mais duas vezes 40 milímetros, que é o comprimento C. Vai ter que ser uma correia de mais ou menos 143 milímetros. Aí eu vou ter que ir nos catálogos, ver o que dá isso aí, né? Como é que eu vou achar, certo? Aqui tem um exercíciozinho, vocês podem alegremente fazer esse exercício, né, daqui um pouquinho, tá? Mas é a mesma aplicação, PD mais duas vezes o comprimento entre centros. Quando eu tenho diâmetros diferentes, aí a conta é um pouquinho mais complicada, porque eu já nem tenho mais 50%, né, a metade de abraçamento. A polia maior tem um abraçamento maior, tem maior que 180 graus, e a polia menor um pouco menor que 180 graus. Então isso aí vai gerar essa formulazinha, que aí você vai ter que pegar uma calculadora científica aí, o celular tem também, né? Para fazer o cálculo, né? Então, L igual a 3,14 vezes, o que é o 25 aqui, vamos olhar lá, 25 é o raio da polia maior, raio da polia menor, tá? Agora é raio, não é mais diâmetro, tá? Então, π vezes, somos dois raios, multiplica por π, mais duas vezes raiz quadrada de C ao quadrado, né? Distância entre centros ao quadrado, mais raio maior menos raio menor ao quadrado. Então, fazer a continha. Se você não achou o resultado de... Chegou lá, ó, tá vendo que como é que ele está montando a conta? Ó? Primeiro ele somou os raios, aqui na primeira parte da equação, que deu 35. Depois ele vai multiplicar um pelo outro, e aqui tu fez o quê? O C ao quadrado, fez já a subtração dos raios, elevou isso ao quadrado, soma tudo, depois extrai a raiz quadrada, multiplica por 2, e aí tu vai multiplicar o 35 por 3,14, e vai somar tudo isso aí e vai achar uma correia de 204,76 milímetros. Claro que se você precisa fazer muitos cálculos, já faz um programinha no Excel, né? Você tem que entrar só com o raio maior, raio menor e a distância entre centros. Fez o programinha no Excel, barbada, né? Aqui para você se divertir, fazendo mais dois cálculos, tá? E as correias cruzadas são um pouquinho mais complicadas aqui, né? Vamos ver os parâmetros, agora tem uma dimensão D adicional. Isso para polias de diâmetros iguais, né? E para polias de diâmetros diferentes, eu também vou ter uma equação um pouquinho diferente. Mas se você quiser se divertir calculando, calcule, né? E aí, vamos ver aqui o resultado. Como é que é o padrãozinho que a gente faz? A gente calcula os resultados. E aí depois verifica como é que está, certo? Se divertir, né? Na hora ali, que já aproveitar, quem não sabe conhecer o Excel, quem sabe aprender um pouquinho de trabalhar com Excel aí, né? Aqui está o resumão da coisa. E aqui nós vamos encontrar as correias sincronizadoras. E veja só que ela vai trabalhar com pode ter vários elementos, né? Roletes auxiliares ali para a gente tentar de repente diminuir, compactar um pouco mais a montagem, a referência para sincronismo, as polias de comando de válvula, e aqui seria a polia ligada ao virabrequim, e já está acionando aqui uma bomba d'água também, tá? Então vai acionando alguns elementos, isso vai variar de motor para motor aí, tá?
E aqui a gente colocou um exemplo, né? Um cara que resolveu fazer uma brincadeira, ele pegou uma moto com 24 motores de motosserra e ligou essa motosserra Dolmar. Ligou isso aí tudo com correias sincronizadoras, tá? Então, como ele tem, o motor foi ajustado para 7,1 CV, tem 12 motores, aí não, 24 potentes motores, então tem 24 vezes 7,1 CV. Então dá uma cavalhada legal aí, 2 vezes 7 são 14, dá acima de 140, acho que dá o total, que não dá 170 CV, né? Tá? E aí depois vamos ter as correntes. Qual é a vantagem da corrente? Ela tem uma capacidade de tração maior, porque a tração do aço também é muito grande, né? Então eu vou encontrar as correntes aí no meio. A mais comum que a gente vai olhar, elas são formadas por elos e pinos, com rolamentos ou sem rolamentos, e tem os formatos mais diferentes possíveis, tá? A corrente asa, essa aí de alta carga, a corrente DIN, elas vão ser um pouco parecidas, as correntes de passo longo, né? Algumas ainda nem transmitir energias podem deslizar sobre uma superfície onde eu tenho distâncias muito grandes. As correntes agrícolas e as correntes silenciosas, tá? Aqui na corrente silenciosa, bom, aqui tem os nomes, né? Como é que ela trabalha, né? As placas internas, placas externas, os elos que ele aparece e os pinos quando eu vou ter que montar isso aí. A corrente de rolo é muito utilizada para transmissão de altas potências na indústria, tá? E eu tenho um tipo especial de corrente. Aliás, antes do tipo especial de corrente, vamos ver as correntes de elos livres aí, que é corrente mesmo, tá? Mas essa corrente não é só para rebocar alguma coisa. Ela também pode ser usada para transmissão de força. A gente já vai olhar também como é que isso aí funciona. E ela ainda pode ser utilizada ainda para alguns elementos como raspadores. Então essa aqui de baixo que aparece aqui, ó, ela é utilizada em canais para remover cavacos de máquinas de grande produção de cavaco, geralmente máquinas CNC, que tem grande quantidade de arranque de material. Outras como esse tipo aqui eu posso colocar canecas, um elevador de canecas para a área agrícola, né? Alimentação de silos ou máquinas, tá? Repete aqui a corrente de transmissão, onde eu vou ter diversas normas, tá? E aqui eu botei uma corrente agrícola aqui, de uma plantadeira, que a gente consegue olhar aqui a engrenagem, tá? Então ela está sincronizando aqui, eu acho que uma aplicação de semente, a outra de adubo, ou coisa parecida. Agricultura, eu gosto de comer os produtos agrícolas, tá, pessoal? Nunca trabalhei com isso, não. Tá? A corrente de transmissão, aqui eu botei o exemplo ali, né? Um atleta ali andando de bicicleta, que é a mesma corrente que a gente vai usar, a gente chama corrente de bicicleta. Na verdade, essas correntes podem ter grandes variações de tamanho. Tá? Aqui um outro tipo de corrente, que às vezes o pessoal começa a fazer um tipo de corrente específica para a sua necessidade. E aqui ele está chamando aqui de tree roller. Eu botei como curiosidade isso. As grandes variações de correias, aí eu peguei o PIV, tá? Que é uma corrente PIV. PIV é um tipo de redutor patenteado, tá? Onde eu tenho que variar a velocidade do eixo de entrada para o eixo de saída. Tá? Esse aqui é um sistema bem antigo, mas ainda é utilizado. Olha só, são polias ranhuradas de aço, e nessa ranhura aqui encaixam os dentes aqui no meio. Tá? Aqui a gente consegue ver o encaixe aqui dos dentes. Ó. E quando eu quero variar a velocidade, eu vou movimentar esse eixo, que vai fazer a polia de um lado abrir e de outro fechar. Então eu vou variando a velocidade. Tá? Isso aí pode ser feito uma variação manual, onde eu vou encontrar aqui o meu indicador de velocidade.
relativo, né? Então aí eu consigo variar a velocidade com potência bastante grande, sem usar correias. Tá? Alguma dessas correntes aqui também eu posso trabalhar praticamente como engrenagem, eu posso engrenar elas, fazendo com que eu consiga ter, em função da largura, aí, potências muito grandes de transmissão. Tá? E aqui está repetindo, desculpa, acho que repetiu aqui os slides, mas vamos seguir na balada, tá? Que é a corrente de elos livres, também utilizada para transmissão de potência em sistemas realmente de baixa velocidade, que gera muito ruído isso, tá? Mas são muito aplicadas aqui em talhas. Aqui eu botei uma talha de alavanca, utilizado para montagens, isso, para tracionar alguma coisa, até no caso de socorro, né? Então, um veículo atolou em algum lugar, tu bota uma corrente desse tipo, que é bem fácil de operar, vai ter que estender lá numa corda, um cabo de aço até uma árvore, um palanque de cerco, uma pedra grande, um outro veículo, e tu começa a puxar na talha, né? Isso aí eu conheço até 5 toneladas, geralmente são talhas menores, e essa aqui da direita, que está o homem da cara manchada, também é que ele está usando para montagem e desmontagem de peças grandes, mas pode ser usado para levantar peça, levantar um carro, tirar o motor de um automóvel, para não ter que usar a força bruta, e principalmente esse tipo de talha aqui utilizado quando são comprimentos muito grandes que eu tenho que atingir, tá? Tirar alguma coisa com uma girafa, né, usada em oficina, ela tem um ângulo pequeno, então eu não consigo levantar muito mais que 1,5 m, 2 metros. E uma talha dessa aqui eu posso comprar com o comprimento de corrente que eu quiser, tá? Eu já trabalhei com talhas dessa aqui com corrente de 20 metros, tá? Ficava no alto de uma torre para levantar equipamentos. E vai depender também da tonelagem que tu quer. Essas aqui de alavanca aí, vai desde 250 quilos até 5 toneladas. E essas de corrente, ela tanto usa a corrente para fazer a força quanto para acionar. Tem uma polia com o formato da corrente, tu vai puxando corrente, em grandes comprimentos, fica bem prático de trabalhar com isso. Talha acima de 5 toneladas, chega a dar um desespero na gente para levantar 1 metro, né? Porque vai botar uma força de 10 quilos, tem que levantar 5 toneladas. Para tu levantar 1 metro aqui, tu vai ter que puxar alguma coisa lá como 500 metros de corrente, talvez mais. Transmissão por cabos de aço, eu dei uma simplificada aqui. Mostrei aqui 2 guindastes, tá? O primeiro aqui ele serve para levantar, para posicionar. Isso aqui é um batistaca. Acho que é um batistaca hidráulico, tá? Então eu estou transportando alguma coisa, um cabo de aço. E aqui a gente olha aqui a ponta desse guindaste que é hidráulico, mas o moitão aqui, onde está o gancho, eu vou fazer ele subir, baixar esse gancho com a força de um cabo de aço. Então, uma transmissão de força pelos cabos de aço. Aqui eu coloquei o bondinho do Pão de Açúcar, onde tanto ele é suspenso pelos cabos de aço, assim como tem um cabo de aço que vai enrolando e desenrolando e vai puxando ele para cima ou levando ele para baixo lá do Pão de Açúcar. Tá? Então, estou transmitindo também energia. E na transmissão por eixos, tem uma enormidade, vai pegar um caminhão, tem um cardan, né, é um eixo que tu vai estar transmitindo a potência lá da caixa de câmbio até o diferencial do caminhão. Muitas máquinas trabalham com isso. E aqui tem um torno, que ele tem um eixo de transmissão, que é o chamado fuso, né? Então esse eixo aqui gira, tornado pela caixa Norton, que está aqui, que vai acionar o conjunto avental do torno, fazendo ele andar para frente e para trás, ou acionando, conforme a mudança aqui das engrenagens, o carro porta-ferramenta andar na transversal. Então tem um acionamento longitudinal e transversal feito por um eixo fixo. Então, pessoal, vamos dar uma
uma paradinha aqui, como a gente está dizendo, a gente está pincelando elementos de máquinas, não tem como ver tudo isso de uma vez só. E a gente pede para você, antes de tudo, que mantenha sua força e determinação para continuar no teu curso, para continuar na tua vida, continuar tentando fazer todas as coisas corretamente. Nem sempre a gente consegue, mas deve ser uma meta nossa procurar fazer aquilo que é o mais certo, tá? E não esqueça, antes de tudo, seja feliz.